E essa história de que Mauro Icardi negocia com o São Paulo, o vídeo de hoje do canal do Nicola te esclarece o tema e fala: já o São Paulo está liberando mais um atacante, em meio a um desmanche de pouca explicação, além de últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já o Internacional fez sua terceira proposta diferente de renovação de contrato para Thiago Maia, mas o volante segue relutando com a ideia de permanecer no Beira-Rio. Nesse meio tempo, o São Paulo chegou a sugerir ao Colorado uma troca de jogadores, o que também não avançou. O que há de verdade nessa história é de que Mauro Icardi, centroavante argentino com carreira consolidada na Europa, pode virar reforço do São Paulo. A informação foi divulgada pelo jornalista argentino Nahuel Ferreira. Ele afirma que o São Paulo demonstra interesse na contratação do atleta e mais, que o Icardi vê com bons olhos uma transferência para o futebol brasileiro por conta de questões familiares. Só para contextualizar, o Icardi tem 33 anos de idade e nunca jogou profissionalmente na América do Sul, nem no país dele, na Argentina. Ele fez as categorias de base pelo Barcelona e passou a rodar por vários clubes da Itália e da Europa. Sampdoria, Inter de Milão, PSG, até chegar ao Galatasaray. Foram 3 temporadas no futebol turco com números até 4 temporadas no futebol turco com números até interessantes. A última temporada, de 47 jogos, 16 gols e 3 assistências, ele foi reserva em parte do ano, mas sai pela porta da frente e super elogiado por torcedores do Galatasaray. Hoje ele tem uma oferta para seguir num outro clube da Turquia, além de 3 outras ofertas de times de outros países da Europa. Salário do Icardi, 3,5 milhões de reais por mês. Todas as ofertas que ele tem em mão são cifras inferiores. Mas e o São Paulo tem chance de contratar o Icardi? Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa próxima ao presidente Arrima Cez. E essa pessoa assegurou que não há capacidade financeira para fazer um investimento desse tamanho e que o Icardi nunca foi debatido internamente. Se o São Paulo não consegue chegar a 1,7 milhão de reais por mês que o Caleri pede, o que dirá de bater algo próximo a 3 milhões de reais para contar com o Icardi? É óbvio que o Dorival Júnior e todo mundo gostaria de ter um jogador desse nível, mas o São Paulo não se sente capaz de se aproximar de cifras tão grandes e ninguém sabe ao certo de onde surgiu tal especulação. Você gostaria do Icardi no Brasil? O fato dele estar livre no mercado seria um facilitador para que o seu time o contratasse? Use o espaço para comentário e opina. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal e o recado mais importante: estou concorrendo ao Prêmio Best. Se você gosta do meu trabalho e quiser votar em mim sem gastar nada, tô deixando na descrição desse vídeo um link. Você clica, vai fazer o login lá no IBEST, depois é só dar um coraçãozinho no meu nome para que esse voto seja computado. O voto é gratuito e diário, beleza? Abraço para vocês, a gente se encontra mais tarde. Tchau. O São Paulo segue trabalhando com força para piorar seu elenco para o segundo semestre. Depois de aceitar um empréstimo de Alan Franco para o Tigres do México, o Tricolor tem negociações avançadas para ceder também por empréstimo Gonzalo Tapia ao Columbus Crew dos Estados Unidos. Negociação sem custos. O time americano arca com 100% dos salários do Tapia e a opção de compra está avaliada em 8 milhões e 300 mil reais. Aí você deve estar se perguntando, será que o Tapia ganha tanto dinheiro para ser liberado? A justificativa oficial do São Paulo é de que ele sai para que Gustavo Santana e Ran Francisco tenham mais espaço. Resta saber se Dorival Júnior foi avisado sobre essa possibilidade ou necessidade. O Tapia hoje ganha 350 mil reais mensais. O Alan Franco ganha quase 700 mil por mês. E a saída da dupla vai garantir uma economia de cerca de 1 milhão de reais mensais ao São Paulo. O grande ponto é que para contratar, por exemplo, o Domingos Duarte, que chega sem custos, estava livre depois de sair do Getafe, e também o Newton, volante que pode custar até 18 milhões de reais, o São Paulo vai gastar basicamente mais do que esse 1 milhão de reais. A pergunta que eu deixo para você: você prefere ter Alan Franco e Tapia ou Domingos Duarte e Newton? Já usa o espaço para comentário e opine também sobre essas mudanças feitas por Rafinha e pelo presidente Arrima Cez. Não estou conseguindo entender absolutamente nada. E Alan Franco está fora do São Paulo. Zagueiro titular absoluto, saindo por um preço bem pequenininho. Empréstimo junto ao Tigres do México. Bora explicar em detalhes essa história que surpreendeu torcedores do São Paulo na noite da segunda-feira. O Alan Franco pediu para ser negociado depois de uma proposta de empréstimo do Tigres do México. E o São Paulo, sempre bonzinho, aceitou e concordou com a liberação por empréstimo de um jogador de 29 anos de idade que tem status de titular. As justificativas para a liberação do Alan Franco:
Ele pediu para ser negociado e reclamava de salários atrasados. Entre salários, direito de imagem e luvas, o Alan Franco tinha R$1 milhão a receber. São Paulo vai ter o perdão desse R$1 milhão para que o negócio saia. O Alan Franco também reclamou que com o Dorival Júnior ele tinha preocupação em relação ao seu futuro. Vale a lembrança de que na última passagem do Dorival pelo São Paulo, o Alan Franco chegou a ser reserva. Ele era a quarta opção do sistema defensivo de Dorival Júnior. Pois bem, além do perdão desse R$1 milhão de dívida, o São Paulo recebe pelo empréstimo R$2,5 milhões, empréstimo de uma temporada. Se o Tigres quiser ficar com o Alan Franco em definitivo, vai pagar R$7,5 milhões. Jogador contratado em 2023, 150 partidas e contrato até dezembro de 2028. Renovação aconteceu recentemente. Antes de falar se o São Paulo vai ou não contratar jogadores, só registrar como essa diretoria é boazinha e aceita de forma super tranquila todos os pedidos e alguns caprichos dos atletas. Outro dia o Arboleda se ausentou por um mês, sem dar explicação, e o São Paulo reintegrou o Arboleda e vai utilizá-lo no restante da temporada. O Alan Franco, titular absoluto, pede para ir embora e o São Paulo concorda em emprestá-lo. Para completar, a Rimassis e Rafinha estão comprando o volante Newton, que foi reserva, não saiu do banco em 12 partidas do Botafogo nessa temporada por incríveis R$18 milhões. Se o São Paulo vai ou não contratar jogador pro lugar do Alan Franco, nesse momento a avaliação é de que não há necessidade. São Paulo deve ir com Arboleda, Sabino, Domingos Duarte, Tolói, Osório e Isaac. Se o Buta, lateral direito angolano, que está sendo especulado, for contratado, ele joga de lateral direito, de ponta e eventualmente de zagueiro. Ele pode se juntar a essa galera que eu citei para tentar ajudar o sistema defensivo do Tricolor. O que você pensa sobre a Rimassis e Rafinha à frente do São Paulo? Estou curioso para saber a sua opinião. Usa o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Ravi Monteiro e Eli Rodrigues, ex-Querétaro no São Paulo. Bora perguntar isso para uma fonte do São Paulo e vou até... Peraí, deixa eu só... Eli Rodrigues e Ravi Monteiro. Deixa eu ver se temos alguma atualização sobre reforços. Enquanto eu espero por resposta, deixa eu só trazer uma atualização importante da segunda-feira que envolve o São Paulo, tá? O Tricolor tem, de fato, negociações bastante avançadas com o Domingos Duarte, já existe tudo, já está fechado entre as partes, tá? Mas o São Paulo só vai poder anunciá-lo quando tiver o Domingos Duarte no Brasil para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. Até aí, nenhuma grande novidade, ele é esperado entre terça e quarta-feira aqui em São Paulo, né? A novidade da segunda-feira e que envolve o São Paulo tem a ver com um angolano que se naturalizou português e está livre no mercado. Hélio Buta, lateral direito, 29 anos de idade, ele foi à base do Benfica, eu profissional em 2016, 10 anos atrás, por Bélgica, França, teve mais recentemente por 3 temporadas no Eintracht Frankfurt, que é um time alemão. Teve também emprestado durante esse período do Frankfurt por 6 meses ao Copenhagen, da Dinamarca. Por lá, em 6 meses, foram 13 partidas em campo. Jogador de muita força física, boa capacidade de infiltrar, ele pode jogar como lateral direito e, eventualmente, até como um cara um pouco mais ofensivo, como um ponta, como um segundo lateral, enfim, naquelas improvisações de técnicos, né? O São Paulo gostou do nome que foi sugerido, sabe que existem também outros interessados no Brasil e no futebol mexicano e tenta avançar na contratação desse atleta, tá? Se tiver qualquer coisa ainda durante a live sobre esse nome, eu trago mais atualizações, mas já queria começar contando para vocês sobre essa possibilidade no São Paulo. O Silmar Lima, inclusive, está perguntando sobre o Aurélio Buta. Não está fechado. A proposta do São Paulo é de 2 temporadas e o Tricolor aguarda por uma resposta do jogador. Tá? César Luiz Merlo, jornalista argentino, está afirmando que Alan Franco está de saída do São Paulo. O zagueiro está sendo negociado com o Tigres do México. Empréstimo com opção de compra. E a especulação de que ele pediu para sair. Então, informação importante de César Luiz Merlo, jornalista argentino. Alan Franco está de saída do São Paulo, o zagueiro está sendo negociado com o Tigres, empréstimo com opção de compra. Olha que maluquice, cara. O que apurei é que ele pediu para sair. Então, o São Paulo, que está gastando R$18 milhões
para contratar o Newton, topou emprestar com opção de compra o Alan Franco, que é seu melhor zagueiro e titular absoluto. Cara, na boa, tá difícil de entender as decisões e definições de Arrima Assis e Rafinha. Que dupla, hein? Parabéns aos envolvidos. O Alan Franco já nem tem jogado mais no mesmo nível de outros tempos, né? E é só importante lembrar que o grande defensor do Alan Franco no São Paulo sempre foi o Rui Costa. Foi o Rui que, entre aspas, descobriu o Alan Franco, foi o Rui que bancou o Alan Franco nos momentos de maior dificuldade. Não sei se a saída do Rui acabou enfraquecendo a posição do Alan Franco, mas eu entendo que ele é muito melhor do que os outros zagueiros para ser negociado por empréstimo. Você quer negociar? O Alan Franco pediu para ir embora, beleza. O Tigre está interessado, beleza, então compra. Vá aceitar um empréstimo, enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Se o São Paulo estava, entre aspas, resolvendo o seu problema na zaga ao trazer o Domingos Duarte, negociando o Alan Franco, vai voltar a precisar de mais um defensor. Situação bem esquisita essa do São Paulo, para não dizer outra coisa. Arrima Assis e Rafinha começam com o pé esquerdo. Ou você pensa diferente, ou você acha que está na hora de fato liberar o Alan Franco, já usa o espaço para comentário e registrar a sua opinião, tá bom? O Jean Gomes, boa noite, Nicola, tudo em ordem por aí? Quanto ainda o Botafogo deve para o São Paulo de negociações passadas? Por exemplo, a do PR e do Lucas Fernandes, like 04. Vou tentar mandar essa mensagem para alguém do departamento financeiro do São Paulo, porque é uma coisa bem específica, né? Para ver se a gente consegue alguma atualização. O que dá para dizer é que São Paulo e Botafogo têm uma excelente relação entre eles, a ponto de estarem emprestando, trocando jogadores a todo instante, né? Tem mais um superchat na tela não, que chegou. Vão repor com o horroroso do Aurélio Buta. Caraca, mas o Alan Franco, zagueiro, o Buta é um lateral que pode jogar de ponta, e vai ser a reposição por um zagueiro. E assim, ó, o Buta também não deve ser nada demais, né, cara? Porque estava no Eintracht Frankfurt, mas foi emprestado para o Copenhagen, em 6 meses na Dinamarca, jogou 6 vezes, não, jogou 12 vezes, enfim, não dá para dizer que a coisa vai muito bem no São Paulo, não, tá bom?